Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Café Zoando. Muito obrigado por sua audiência, por sua companhia. E o nosso tema de hoje, a nossa pauta de hoje, nesse palco de debates, é um assunto, minha gente, que eu tenho certeza que se você pensa no melhor, num futuro melhor para o seu filho, para a sua filha, para a sua família, você certamente já deve ter pensado sobre isso, já deve ter conversado sobre esse tema. Trata-se dessa questão da identidade de gênero, da sexualidade, dos temas sexuais que vêm sendo abordados ao longo aí dos últimos anos nas escolas brasileiras. Pessoal, é um tema muito preocupante, porque há uma série de narrativas envolvidas nesse assunto. Há uma série de narrativas que tentam minimizar, que tentam relativizar esse tema e que tentam mexer no inconsciente, alterar, acredito que até possa acontecer isso, a consciência das nossas crianças. Criança é um ser muito puro, muito ingênuo, maravilhoso. Só quem sabe, só quem convive, só quem cuida de uma criança sabe o que é isso. E é muito preocupante ver como algumas pessoas estão tentando manipular, estão tentando incutir na cabecinha desses meninos e meninas temas que elas não deveriam, eles e elas não deveriam nem estar pensando nisso. Há algumas correntes da sociedade brasileira, pasmem os senhores e senhoras, que defendem que as crianças já sejam ensinadas nas escolas que elas não têm que estar preocupadas, segundo essas pessoas, elas não precisariam nem ter a definição se são meninos ou meninas. E que elas decidiriam isso depois, quando crescessem. Como assim? Como é que pode acontecer isso? Como é que o pai, uma mãe de família, que amam seus filhos, que têm cuidado, que querem o melhor para eles, que fazem um esforço medonho para colocá-los nas escolas, sejam escolas públicas, sejam escolas particulares, todo mundo responsável quer o melhor para o seu filho, para o seu neto. Ou não é assim? Então você trabalha, você rala para não deixar faltar o material escolar, para não deixar faltar o fardamento, para ter aquele dinheirinho para na hora do lanche ele ir lá fazer o lanche, ou então já manda o lanche de casa. Às vezes um sacrifício grande de famílias que não têm nem o que comer direito, mas que fazem assim praticamente um milagre, colocam os filhos nas escolas. Aí tem os incentivos dos governos, tem um monte, né? Um monte aí de argumentos para que as crianças vão às escolas, que elas não faltem, que fiquem matriculadas, enfim. Escola é para ensinar as disciplinas, é para levar conhecimento, é para ensinar o português, a matemática, a geografia, a história, a física, a química, é para dar aula de música, de biologia, ou não é assim? De língua inglesa, para ensinar a convivência, para ensinar o respeito, a disciplina, o respeito que os alunos devem ter com os professores, com os demais funcionários da escola, desde daqueles funcionários que as recebem no portão, aos que fazem a limpeza, aos que trabalham na cozinha, na secretaria, enfim. É um ambiente de instrução, de disciplina, de conhecimento. Aí tem uma fatia da sociedade, de profissionais dos mais segmentos, que querem tumultuar, querem bagunçar. Isso interessa a quem? Interessa a quem, minha gente? A tentar conversar, expor uma criança, um menino, uma menina com 4, 5, 6, 10 anos, às vezes um adolescente, de tratar de assuntos sexuais, de tratar de futuro, noções básicas sobre educação sexual, claro, devem ser ensinadas.
a partir de uma determinada idade. Eu não vou aqui nem tratar disso, até porque eu não sou especialista em pedagogia e educação. Mas eu sou pai e fico preocupado com alguns debates, alguns temas que são tratados nos veículos de comunicação, como se fosse natural. Aí tem ainda aí uns troços, uns idiotas, que quiseram até implantar uma tal de uma linguagem neutra, que não existe mais meninos na cabeça desses idiotas. Meninos nem meninas, são menines. Menines uma desgraça. O Brasil precisa reagir contra isso. As famílias brasileiras precisam reagir contra isso. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos, netos, sobrinhos, seja quem for. Agora deixar, a troco de quê? A troco de quê querem criar essa sociedade toda bagunçada, toda fora dos valores? E aqui não me venham envolver esse tema com politicagem cebosa, não. Com interesses de direita, de esquerda, nada disso. Não se trata disso. Se trata de respeito. Se trata de cuidado com as crianças. Mas que absurdo. Insistente e frequentemente você vê nas televisões, na internet, em algumas emissoras de rádio, esse debate de querer dizer que menino não é menino, que menina não é menina, e que eles, quando crescerem, vão decidir o que são. É por essas e outras que tem alguns imbecis por aí, andando de 4 pés, como a gente vê na internet, dizendo que são cachorros, que são gatinhos, se comportando como quadrúpedes. Eu quero saber se esses idiotas que andam de 4 pés, se eles, quando adoecem, vão procurar o veterinário. Deveriam ir, mas não vão, não. É a modificação, minha gente, é a tentativa de manipular a sociedade, de desvirtuar, de dividir cada vez mais a nação. Ou ninguém percebe isso, ou poucas pessoas percebem. Temos que polemizar esse tema, sim, de forma responsável, de forma clara, de forma transparente, levando essa discussão para dentro das escolas, para dentro das famílias, das igrejas, das repartições públicas, das empresas particulares. Temos que acordar, que tentar reverter isso enquanto é tempo. A cada dia se divide mais a sociedade em minorias. Em minorias. Isso faz o quê? Enfraquece as famílias, enfraquece a sociedade como um todo, porque eles criam grupinhos. Grupinho A, B, C, D, G, H, I, J, enfim. Isso vai dividindo. Você imagine um bolo, você imagine uma pizza. Ao invés da família se reunir em torno daquele bolo para cada um comer sua fatia, discutindo, conversando, não. O que é que eles estão fazendo com a sociedade? Estão dividindo o bolo e separando as fatias. Hoje, com esse advento da internet, dos smartphones, dos computadores, enfim, já é praticamente impossível você ver uma família reunida. Reunida na hora do jantar, na hora do almoço. Quando acontece, em muitos casos, como é que está a situação? Fica o pai olhando o celular dele, a mãe olhando o celular dela, os filhos, cada um olhando para o seu celular. Quer dizer, já tem cada um o seu mundo. Não param mais para discutir, para conversar, olhar um no olho do outro. O pai querer saber o que é que está sendo ensinado na escola do filho. A mãe tirar um pouco do seu tempo. Eu sei que o mundo é muito atribulado, as pessoas cada dia mais têm mais compromissos. Mas vamos lembrar das crianças, dos nossos filhos, dos netos, dos sobrinhos, enfim, das pessoas que nós amamos e que temos uma certa responsabilidade sobre elas. Não vamos jogar nossas crianças nas mãos desses lobos. Tem muito lobo e loba vestidos em pele de cordeiro, com um sorrisinho bonitinho, com um abracinho, com um coraçãozinho, mais falso do que nota de R$3. Prestem atenção nos discursos.
Vá à escola do seu filho, tire um dia, de preferência um dia de surpresa, sem combinar com ninguém. Porque geralmente é assim, na hora que eles fazem reuniões, está tudo preparado, o cenário está todo preparado, bonitinho. É igual quando uma autoridade vai visitar um hospital público, vai visitar uma escola. 2, 3 dias, uma semana antes já avisam. Aí vai a turma lá, limpa, faz um arrumado geral, para chegar lá fazerem as fotos, as filmagens, dizendo que está tudo bacana. Aí quando as autoridades, os gestores saem de lá, volta à realidade. Então tente tirar um dia, um minuto da sua vida, vá à escola do seu filho, procure saber onde ele está, o que é que ele está vendo. Leia, busque as informações, o que é que seus filhos estão vendo, o que é que dizem os livros. Tem muito livro aí desnorteando as crianças. Desnorteando, porque a escola tem que transmitir conhecimento, mas é dentro de casa, do pai e da mãe, que tem que mostrar, que tem que impor a educação, o respeito. Se a gente deixar como está ficando, daqui um tempo como será essa nação? Que já tem tantos problemas, que já tem tanta gente sofrendo, que já tem tantos gestores públicos aí de olho nos cofres, do dinheiro do nosso imposto. Essa nação que está sofrendo com tanto desemprego, com falta de saúde pública, com deficiências na educação seríssimas, e ainda estão brincando com o futuro das crianças, dentro de sala de aula, em atividades de sala de aula, como a gente vê aí na imprensa, exposições com pessoas nuas, com adultos nus, e as crianças lá olhando. E ainda tem quem acha isso normal. Não é normal, não. É normal para quem não tem vergonha na cara. É normal para quem já está planejando, sabe? Para os grandões que estão planejando isso, acabar com a sociedade. E muitos que estão envolvidos nisso, nessa missão, às vezes são manipulados, porque não têm conhecimento, porque não estudaram, porque estão ali recebendo um dinheirinho extra, porque recebem um cargo comissionado, e ficam a serviço dessas políticas destrutivas, dessas políticas que acabam com qualquer nação. Repito, o Brasil não pode aceitar isso. Vamos cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens. Eu era criança, já escutava dizer isso, talvez você também. O Brasil é o país do futuro. As crianças são o futuro do Brasil. E é desse jeito que estão tratando as crianças? Impondo regras, regrinhas idiotas, regrinhas sexuais, cheias de letrinhas que representam as minorias. A juventude, a criançada tem que aprender o alfabeto, porque muitos desses que defendem essas siglas, que mostram, que ligam as minorias aos sofrimentos, muitos desses não conseguem escrever uma frase sem um erro. Muitos desses não fazem um ditado com 10 palavras, palavras simples, sem errar uma palavra. Porque muitos são manipulados. Muitos estão a serviço de esquemas, de narrativas, de políticas cebosas que estão acabando com as famílias, que querem isso, que querem mostrar que drogas não fazem mal, que querem liberar a maconha, a cocaína, o crack, essas porcarias. Sabe, que querem impor, que juntam um grupo de 20, 30, 40 e querem mandar no país, querem determinar. Aí tem a maioria, a grande parte da imprensa comprometida com isso. Com isso, vou chamar de isso. Quem quiser achar ruim, que ache. Maioria da imprensa comprometida com isso, com essas atitudes horrorosas, deploráveis, caóticas, e o país se acabando, se desmanchando diante dos nossos olhos. E alguns tipos de educadores dentro de sala de aula querem dizer que menino não é menino, que menina não é menina. Isso é o fim do mundo, minha gente. Isso é uma falta de vergonha, é uma falta de noção. Isso é o desejo de que o país continue essa porcaria, de que os gestores continuem aí, falsos, hipócritas, rindo da nossa cara. Porque muitos defendem essa política. Não adianta, não, ter bandeirinha com isso, com esse símbolozinho colorida, preta, vermelha, verde, amarela, se não tem dignidade. Se não fazem políticas sérias de educação,
de moralidade. Não é de se criar uma faixa de pessoas, uma geração temerosa. Não é de se criar uma geração aterrorizada, debaixo do chicote, da ditadura. Não, não se trata disso. Agora, é preciso haver uma série de investimentos muito focados em gerar, em proporcionar uma educação que pelo menos tire grande parte das nossas crianças, jovens e adultos, por que não dizer, da ignorância. Fazer com que essas pessoas aprendam a ler e interpretar. Agora, para isso, elas precisam ter uma infância digna. Uma infância digna. Com alimentação, com saúde, com moradia. E, principalmente, com essa educação, com esse conhecimento que transmita valores, que transmita respeito, que diga ao menino que ele é menino, sim. Que a menina é menina, sim. Existem as diferenças, lógico, biológicas. Ah, mas aí é todo mundo... Isso é uma situação... Você está criando um discurso contra gays? Nunca, jamais. Temos que respeitar todos, de forma igualitária. Agora, esses assuntos de sexualidade, de preferência sexual, eles têm que ser resolvidos na fase adulta, entre quatro paredes, com respeito, nada de exagero. Será que ninguém percebe que estão querendo até criar banheiros nas escolas em que sejam permitidas as entradas de meninos e meninas, de moças e rapazes, todos juntos, sexos diferentes, todos misturados dentro de um banheiro? Você acha isso correto? Você acha isso certo? Qual o futuro dessa criança? Quer dizer, está se formando uma geração sem limite, uma geração que pode tudo, e que mais tarde forma aquele grupinho, aí bota mais uma letrinha lá na sigla, bota mais uma coisinha na bandeira e vai dominar o mundo. E onde ficam as famílias? Há de haver uma discussão. Chega do país parar de fazerem movimentos em via pública quando aumentam 20 centavos o preço da passagem de ônibus, quando falta um ônibus, quando tem um buraco na rua que queima pneus. A sociedade brasileira tem que cobrar das autoridades, dos gestores, ações que joguem luz nessa discussão, nesse tema, antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Será que lá no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara dos Deputados, no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, será que nesses órgãos, nessas instituições, existe esse banheiro coletivo? Ou não? Tem diferença do banheiro masculino e feminino? O que é que pensam os desembargadores, os ministros? O que é que pensa o seu candidato? O candidato que o senhor, que a senhora votaram? O que é que eles pensam sobre isso? Eles são favoráveis a tratar desses temas de sexo, sexualidade, de sacanagem dentro da sala de aula com crianças? Pergunte, questione, pressione. Se você está preocupado com o futuro. Se você está no barco deles, na jangada colorida deles, boa sorte. Agora é muito difícil acreditar num país que tem algum futuro, que tem alguma credibilidade e que vá se desenvolver. É muito difícil acreditar se a gente continuar aceitando esse tipo de sacanagem. Esse tipo de desrespeito, de ataque aos valores, onde pai e mãe, daqui uns dias não vão poder mais dizer nada, porque é um arcabouço jurídico social que defende que não, que as crianças podem fazer tudo, que os jovens podem fazer tudo. Inclusive, alguns matam e ficam impunes, porque com 16 anos ele tem o direito de tirar o título e votar se quiser, mas tem o direito, inclusive de eleger o presidente da República. Mas aí cometem crimes com 16 anos,
quase 18, e aí ficam, sabe, ficam agraciados por leis menos severas, e não podem nem ser citados. São esses limites, esses valores morais que a sociedade precisa urgentemente. Ou o Brasil vai ser um grande carnaval? Porque país do futebol não é mais. Vai continuar sendo esse paizinho do carnaval? Do turismo sexual? É isso que a gente quer? É isso que o senhor e a senhora defendem? Tenho certeza que não. Pois vamos nos unir, vamos discutir, vamos debater. Deixe aqui seu comentário neste canal no YouTube. Deixe seu comentário sobre esse tema. Falando, mostrando sua opinião, dando sugestões. Você é professor, você é professora. O que vocês pensam disso? Vocês aceitam, vocês praticam? Quem é que determina que vocês tratem dessas sacanagens, volto a dizer, em sala de aula? É legal isso? O que é que vocês pensam? Vamos discutir, minha gente. A gente não pode ficar calado. Se a gente continuar calado, com medo de tudo, já existe praticamente uma ditadura imposta no país. Não oficial, mas de forma extraoficial, os senhores e as senhoras têm acompanhado o que tem ocorrido. Pessoas que apenas por demonstrarem o direito à liberdade de expressão estão na cadeia, estão condenadas, estão intimidadas. Algumas por aí com tornozeleiras eletrônicas, como se bandido fossem, quando não são. Mas há uma fatiazinha da sociedade brasileira tentando impor isso. Então hoje você encontra uma pessoa, e tem pessoas que não tratam nem de determinados assuntos numa roda de amigos. Ou então fica igual a jogador de futebol para inibir a leitura labial, ficam falando, botando a mão na boca. Olha que absurdo a gente está vivendo no país. E vai continuar aceitando? Não, a nação tem que se revoltar agora de forma ordeira, organizada, inteligente. Não é ir pro meio da rua quebrar nada, não, imitando vândalo, imitando vagabundo, não. Mas tem que ter essa consciência. A consciência cidadã do direito que tem e poder exercer nas redes sociais, numa roda de amigos, no conselho comunitário do seu bairro, na sua igreja, no seu ambiente de trabalho. Chega de ficar só aceitando com medo. Não, eu não vou dizer o que eu penso, porque eu posso ser punido. A minha conta no Instagram pode ser cancelada, pode ser bloqueada. O meu canal do YouTube pode sair do ar se eu disser a minha verdade. Diga a sua verdade. Agora sem mentiras, sem agressões rasteiras, sem inventar fatos, sem criar narrativas nem situações que prejudiquem inocentes. Mas lutar pelo seu direito, lutar pelo seu filho, defender a sua família, morra tendo esse direito, garantindo esse direito. Não se acovarde. Repito, não se acovarde. Se a gente se acovardar, em pouco tempo, não vai precisar nem de tanque, de exército, de força armada para impor ditadura, não. Eles vão impor na caneta. E vocês estão vendo o que está acontecendo. Ou ninguém está vendo? É isso, minha gente. Este canal Café Zoando é para isso. Para debater todos os tipos de temas, de forma responsável, de forma transparente, sem nenhum interesse menor, sem pensar na próxima eleição, sem pensar no partido tal, sem querer agradar ninguém, mas sendo honesto. Participe também, venha para cá, compartilhe esse vídeo, fale sobre o canal Café Zoando com seu colega de trabalho, com sua namorada, com seu namorado, com sua família. Vamos divulgar esse canal. Deixe aí sua inscrição, se inscreva no canal, é de graça. Deixe o seu like, essa mãozinha que tem aí, o like, o joinha. Clica aí no joinha. Clique também nesse sininho que vai aparecer na sua tela, para que as notificações sejam ativadas e toda vida que a gente postar um novo conteúdo, você ser avisado em primeira mão. Agradeço mais uma vez sua audiência, sua atenção. Se você quiser também me dar honra, me segue lá no Instagram,
é o arroba, o perfil é o arroba João Ricardo Correia, _jornalista. E eu também estou lá no Twitter, né? Do antigo Twitter, aliás, no Hoje X, arroba João Ricardo, _RN. Se você quiser tratar de qualquer assunto comigo, se você quiser anunciar seus produtos, sua marca, se você quiser saber como faz para colaborar com o canal, faz contato comigo. Quem vai te responder sou eu, por este número aqui do WhatsApp que está aparecendo aqui no rodapé, 84-99235-7898. Vamos nos unir em prol do Brasil, em prol das nossas famílias, das nossas crianças. Antes que os urubus, antes que os cafajestes, antes que os canalhas terminem de nos dominar. Eles não podem, eles não têm esse direito de destruir a nação. Eles não têm o direito de dizer como você quer educar seu filho e sua filha. É esse o Brasil que queremos? Dominado pelas minorias? Não. A gente quer um país igualitário, respeitando todos. Agora, desde que o respeito também seja recíproco. Que as minorias se comportem como minorias, respeitando a maioria e vice-versa. Todos de forma ordeira, educada. Isso aqui é uma nação ou é uma esculhambação? Deixe sua opinião e você que decide como é que você quer que o futuro seja. Lutemos pela liberdade. Lutemos pelo nosso direito de falar, de mostrar as nossas vontades, a liberdade de expressão. Ou a gente luta ou ninguém vem lutar por nós, não. Ninguém. Muito pelo contrário. Eles, os pseudo-poderosos, querem nos destruir. Querem ditar as regras, ainda mais do que estão ditando. Os covardes vão aceitar. Os homens e mulheres de bem vão lutar. Sem precisar de arma. Lutar com a dignidade, com a verdade, com a coragem de botar a cara, de botar a voz e de dizer não à censura, não à ditadura, não a esses idiotas, esses canalhas que querem nos dominar. Forte abraço a todos. Muito obrigado por passar esse tempo aqui assistindo o canal Café Zoando. E mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, que compartilhe, que deixe seu like aí, seu joinha, tá bom? E mais uma vez, como sempre faço, sempre acreditando nele, eu peço que Deus nos livre de todos os males. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.